Ela tem 83 anos de vida, 65 dedicados à educação. A entrevistada do programa de hoje é pioneira na aplicação das tecnologias em processos educacionais no Brasil. O nosso programa é com a professora gaúcha Léa Fagundes. Seja muito bem-vinda, professora Léa. É um prazer lhe receber aqui na UPF TV. É maior prazer para mim, porque esse nosso país é riquíssimo em culturas, em variedade. Então, quando a gente está no seu próprio estado e a gente encontra uma universidade como esta, é um prazer enorme poder conhecer essa universidade e as pessoas que trabalham aqui. Que maravilha. Olha, eu vou lhe apresentar um pouquinho, falar resumidamente da sua história. A professora Léa nasceu em Pelotas, é pedagoga, psicóloga, mestre em educação, doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano. Pelo seu trabalho, já recebeu diversos prêmios e ela é defensora do uso de software livre e também coordenadora de um programa do Ministério da Educação que busca levar tablets para a região sul e também para o Amazonas. Mas a gente quer começar do início, lá da sua infância em Pelotas. Como é que foi essa época, professora Léa? Bem, a minha infância foi na época que a gente, de tardezinha, bem pertinho do centro da cidade, tinha o que chamava tambo, que era onde extraía o leite das vacas. E a minha mãe tinha um canequinho louça Ágata, que ela colocava canela e eu ia lá para receber um copo de vinho da vaca, tirado diretamente. De leite. De leite quentinho. Que maravilha. É. Essa é a principal lembrança da sua infância tem em muita Pelotas. lembrança boa, muita lembrança boa. Porque lá também nós somos na beira da Lagoa dos Patos, que a gente chamava Laranjal. E não era praia, era mato virgem. Só que havia as fazendas dos proprietários, que eram famílias muito antigas da cidade, elas eram na beira de um paredão, que a gente descia e lá embaixo estava a praia. Mas eles não deixavam, aquilo não tinha estrada, a gente saía às 4 da manhã para ir para a praia. E é interessante porque agora você vai em 10 minutos. Um sacrifício, né? Agora tem uma frase da sua mãe que lhe marcou muito e estava relacionada à sua escolha profissional. Que idade a senhora tinha nessa época e a gente gostaria de saber melhor dessa história? Bom, na verdade, quando eu fiz na escola primária, aos 12 anos a gente terminava e já recebia um título, né? Era muito, muito cedo a formação para o magistério. Então, quando eu fiz, as leis mudaram bem enquanto eu estava fazendo. Com 12 anos entrei na escola normal, mas era só um curso de 3 anos. Com 15 a gente saía. Então entrei para a escola normal e a minha mãe dizia assim: "Ai, por favor, minha filha, não faz magistério." É porque eu estava despertando em São Paulo, eu tinha parentes que me ofereciam até. Mas por que ela não queria, professora? Porque esses parentes todos, as universidades estavam preparando os engenheiros do futuro. E havia uma explosão de, por exemplo, engenharia química. Então eu tinha um primo que me mandava caixotes de livros de matemática e dizia assim: "Vem fazer engenharia química, porque é a profissão do futuro. Tem um mercado abrindo imenso." E a minha mãe dizia assim: "Minha filha, para que tu escolheu o magistério?" Eu escolhi ser professora. E ela ficava com medo que a senhora ia ter uma remuneração muito baixa? Ela dizia assim: "Professor vai ser pobre toda a vida." Mas a vocação pesou mais do que o conselho da mãe. Eu dizia para minha mãe: "Mas eu adoro ser professora." Que a gente brincava de professora no pátio com os irmãos. Bom, aí começaram seus estudos, a senhora, enfim, nunca parou de estudar, é pedagoga, é psicóloga. Como é que surgiram essas novas tecnologias na sua vida profissional? Bem, é interessante porque quando eu estava fazendo escola normal, o curso que era de 3 anos passou a ser de 7 anos. 4 de ginásio e mais 3 de normal. Então, quando eu tinha 15, eu já quis começar a praticar, estava na metade do curso. Mas eles tinham muita criança de rua. Então eu fui no quartel dos bombeiros e pedi licença, vocês me dão uma sala para dar aula. E juntei aquela criançada, os meninos de rua, e comecei a alfabetizar. Tinha policial junto? Tinha bombeiros junto? Essa história também é boa, não é, professora? O comandante botava um guarda. E o guarda ficava perfilado na aula e dizia assim: "Não, eu sou professora deles."
Não, mas a senhora é muito novinha. Aos 15 anos de idade. Não pode ficar sozinha com essa turma aí, porque eles eram grandes também, quase da minha idade. Qual era a sua disciplina na época, professora, ou dava vários conteúdos Não, juntos? eu alfabetizava. Alfabetização. Eles não sabiam ler e escrever. Poxa, que experiência bacana. Aí a senhora buscou também a psicologia. Como é que se explica essa escolha? Mas mais tarde, né? Esse magistério, quando eu já estava mais adiantada, a nossa diretora era muito empreendedora, ela criou um curso noturno. Porque agora teria ginásio e as pessoas tinham que fazer a admissão ao ginásio. Então, no curso noturno, quem apareceu em grande quantidade foram os empregados de comércio, balconista de loja, jovenzinhos. A minha casa era longe e tinha que lecionar de noite. E aí, meu pai tinha dificuldade para ir me buscar, porque ele também trabalhava de noite. Então, os próprios alunos me levavam até em casa, porque atravessamos a cidade. Em Pelotas? Em Pelotas. Então, como é que eu dizia para eles? Para trabalhar com eles. Bom, vocês trabalham no comércio, numa loja no centro da cidade. Então, vamos aprender a observar as pessoas. Aí levei o livro da Helen Keller, que nasceu surda e cega. Foi fantástica, uma mulher fantástica, né? E graças a uma professora, e eu lia todos aqueles livros da professora dela, ela aprendeu a ler, a falar diversas línguas, foi escritora. Então eu dizia assim, olha, nós temos 2 olhos, né, saudáveis, então vamos aproveitar. E vocês vão fazer assim, 15 minutos, quando vocês forem trabalhar, parem, vão mais cedo, parem na rua, numa esquina, né, encostada num prédio, e fiquem olhando como é que são as pessoas. Foi tão lindo, porque eles me traziam assim. As pessoas têm rostos diferentes, as pessoas, uma está triste, outra está sorrindo. E eles começaram a observar as pessoas. Quando eu fui estudar geografia com eles, eu mostrei para eles assim, bom, agora nós vamos ver como são os astros. E saímos do prédio da escola e íamos explorar na rua para ver como era os astros como são. E para eles descobrirem que a luz dos astros era diferente, que tem um que é mais vermelho, outro, entende? E a vibração. Então, a partir daí, a gente sempre, depois quando eu entrei no magistério formalmente, casei e vim para Porto Alegre, eu levava os meus alunos, eu trabalhava na escola que tem ali atrás do Palácio do Governo, Paula Soares. Então, eles estavam escavando o terreno para fazer edifícios. Então, nós íamos para lá ver como era o solo, as camadas do solo, o tipo de rocha. Depois, o meu marido era presidente de um clube na beira do Guaíba, lá eu acho que é bem longe lá, depois de Assunção. Então, eu combinava com os pais. Eu estou te dizendo como é que era magistério para mim. Naquela época. A senhora falou aí no seu casamento também, já em Porto Alegre. Não, mas deixa eu só terminar, porque a gente fazia assim. Eu chamava os pais e pedia licença que eu ia levar todos para a praia. Íamos passar o dia lá. Então, eles tinham que trazer uma merenda, né, reforçada, e maiô e toalha para a gente ir para a praia. Nós saímos da escola e íamos tomar um ônibus, porque naquele tempo não tinha esse trânsito terrível, né? E a gente embarcava no ônibus, lotava o ônibus, a turma, e quando chegávamos lá na praia, em primeiro lugar, nós vamos fazer levantamento de dados para as pesquisas que a gente fazia sobre botânica. Então, era um bloquinho, uns saquinhos para recolher, para ver semente, folha, tipo de folha, como era a raiz, como eram as flores, pedrinhas. Depois que eles faziam todo o trabalho, agora nós vamos brincar no Guaíba. E o rio Guaíba era limpo, transparente. Então eu levava uma corda bem grande, amarrava na minha cintura, e o aluno mais alto era escolhido para o meu ajudante. Amarrava na cintura dele e nós parávamos dentro d'água e dizia, bom, até aqui vocês podem brincar. Perfeito. No fundo, até o limite deles. Bom. Então, todos tinham assim, lembranças muito boas. Anos que eu passo, encontro na rua um senhor calvo de barba branca. Foi seu aluno. E disse assim, eu fui seu aluno. Professora, desse casamento nasceram 7 filhos. Para os dias de hoje é um número... é que eu disse para minha mãe que eu não ia casar. Porque não ia casar e aí não ia 7 casar. filhos. E por que não ia casar? Porque para casar eu queria um homem que fosse intelectual, que fosse místico e quisesse ter muitos filhos.
eu não ia achar um moço que... É difícil unir preencher. todas essas qualidades, né? É, então eu comecei a trabalhar com asilo, tinha asilo naquele tempo, era orfanato, né? E o orfanato de meninas e era orfanato espírita, e elas diziam assim para mim: ah, Helenha, vem morar com a gente aqui, tão bom a gente ter uma professora que mora. Eu dizia: minha mãe, eu não vou casar, eu vou morar com as crianças lá no asilo. E aí acabou encontrando essa pessoa. É, como eu comecei a fazer muitos movimentos sociais, nós fazíamos a juventude, eu organizei uma juventude que a gente fazia programas de rádio. Naquele tempo não tinha televisão. Programa de rádio, então a rádio me guardava um tempo e nós declamávamos no rádio, ou então eu escrevia uma peça e eles montavam a peça. Bom, certamente um orgulho para os seus filhos. A gente acompanhou a entrega do título de professora honoris causa que a senhora recebeu aqui na Universidade de Passo Fundo, por ocasião deste Seminário Nacional de Inclusão Digital, o segundo CENID, e ver a sua filha e o seu neto na primeira fileira é emocionante para eles e certamente para a senhora também, né? Eu acho que agora está ficando um pouco familiar já deles. Porque todo dia meus netos, eu pensava assim, primeiro que o meu marido, fazendo uma excursão com um grupo de jovens de Pelotas, da Juventude Espírita Pelotense, levei esses jovens para Porto Alegre. E as mães iam me entregar, eu era uma menina, elas me entregavam os meninos e as moças, já eram mais velhas que eu. Mas eu era muito compenetrada, né, digna de confiança. Bom, então nós fizemos a excursão e quando nós chegamos em Porto Alegre, nós fizemos, era uma confraternização. Então, tinha moças que eram meninas pretas, muito bonitas, que uma era pianista, a outra era violinista. Então, nós reuníamos todos para cantar, porque não tinha essa história de balada. Como tem agora, né? Não, a gente ouvia música clássica. Mas seus netos lhe acompanham, tem um, inclusive, lhe acompanhando aqui em Passo Fundo por esses dias, né? Todos eles. Mas eu pensei assim, quando um dos moços, porque foi a primeira experiência de namoro à distância, porque era educação à distância que não tinha naquela época, era pelo jornal, né? Então, um dos moços me disse assim, enquanto vocês estiverem aqui em Porto Alegre, eu vou acompanhar, né, a turma. E quando eu fui embora, ele disse assim, eu estou numa universidade muito boa, tem uma biblioteca maravilhosa e tu estás fazendo curso de professora. Então, quem sabe a gente se corresponde. Quando tu tens um assunto para pesquisar, imagina, não tinha internet, já não. Só aquelas bibliotecas pobres. Eu vou na biblioteca aqui e recolho os dados, te envio para tu fazer os projetos. Então, tá bom, então vamos nos corresponder. Então começamos a correspondência. As minhas filhas juntaram, eu nem tinha guardado. Eu tenho assim, as cartas eram em papel bem fininho, porque era no correio, né? Enchia o envelope, pesava. E ele me mandava assim 10, 15 páginas com consultas de bibliografia para fazer a teoria dos projetos. Ainda bem que tem internet agora, o volume físico não existe, né? Agora essa revolução é uma maravilha. Eu não posso deixar de lhe perguntar, professora Léa, a senhora tem 83 anos, 65 dedicados à educação, a senhora cumpre uma agenda intensa aqui em Passo Fundo, por exemplo, esse é o 3º dia na cidade, esse programa está sendo gravado no dia 10 de abril. O que lhe mantém disposta para acordar e seguir em frente todos os dias? Os resultados. Todos os projetos que eu tive intuição de desenvolver e consegui o apoio de outros jovens, de outros colegas professores, das autoridades, todos os projetos, o resultado aparece, quer dizer, não é imediatamente, tem que fazer muito esforço e leva tempo, mas aparece muito resultado. Então isso que eu estava te contando, quando eu fui embora, o moço esse chegou e disse assim, a gente vai se corresponder, tá bom. 6 meses de correspondência era sagrado, uma carta por semana, né? Ele disse assim, me chamavam de irmã Leinha, parecia uma freira. Eu só usava afogadinho, com cabelo comprido, com trança aqui, enroladinho. Então, na verdade, eu não quero só ser teu amigo. Eu quero casar contigo. Que bonito! Eu chorei uma tarde inteira. Eu li a carta e dizia para minha mãe, mas olha aqui. Que pretensão desse rapaz! Não, eu dizia que não queria porque não ia encontrar o moço e encontrei. Olha aí.
E há 2 anos mais velho que eu. Providencial. Então é uma vida muito aquinhoada. Foi uma vida que eu recebi muito todo o tempo. Então, quando tu me perguntas, né, como é que a gente quis estudar psicologia, é porque eu estava sempre estudando, sempre. Observando. Não, estudando mesmo, porque eu queria fazer cursos. Mas nós casamos em menos de um ano. No ano da minha formatura, meu pai ia comprar o anel, ele fez questão de me dar o anel de formatura, né? Mas ele viajava para lá uma vez por mês, a Lagoa dos Patos, os barcos, que eram pequenos, aqueles naviozinhos, e às vezes ia de avião, um aviãozinho pequeno, mas eu disse, não dá, porque vai ficar muito caro essas visitas, então vamos casar logo. Casamos e eu vim trabalhar aqui em Porto Alegre. Olha só. Agora, eu era professora primária, especialista em alfabetização. Também gostava muito de ensinar até o quinto, sexto ano que tinha. Mas eu estava sempre estudando. Aí abri o Jardim da Infância. Eu disse, vou estudar para ser professora de Jardim da Infância. Mas tudo pequenos cursos que a própria Secretaria de Educação oferecia, ou que eu descobri e fazia. Agora, quando é que ficou mesmo sério? Ficou sério porque eu casei em 1950 e durante 20 anos eu só lecionei na escola primária do Estado. E os filhos, professora Léa? Criando filho. Junto com as aulas? Então, quando eu vejo assim, as moças são muito... eu tenho que fazer o vestibular, eu preciso fazer faculdade agora. Faz a tua vida. Não te preocupa, porque tudo vem. Vem de acréscimo. Se tu faz com amor, se tu faz com fé, se tu tem certeza que tu podes ajudar o próximo... Agora, no dia da formatura, foi muito lindo, porque como eu sempre fui aluna de primeiro lugar, né? Então eu tirei média 9,5 de todo o curso de magistério. Então eu recebi um prêmio no Teatro 7 de Abril, que é muito lindo lá em Pelotas. É um teatro tradicional, acho que foi o primeiro no estado. Então eu recebi o prêmio e eu pensei assim, vou fazer o vestibular, vou para a faculdade. Mas ele queria casar. Casei e vim para cá. E não fui mais. Então, quando eu vejo as professoras, ou meninas, jovens estudantes, rapazes, estudantes, eu tenho que fazer eu tenho que fazer todos os cursos agora. Não tem pressa. Eu tive 7 filhos, no 5º filho que eu voltei a estudar. Porque as outras maiorzinhas já me ajudavam a cuidar dos pequenos. O maior cuida do menor, é aquela máxima, 20 anos criando filho, mas sempre estudando. Porque como eu também era educadora dos meus filhos, né, além de ser educadora na escola. A senhora mostra ter uma espiritualidade muito forte. Isso, com certeza, faz a diferença no seu dia a dia. Isso foi sempre fundamental. Eu, desde menina, estudei diversas religiões. A primeira religião que eu estudei foi o catolicismo. Então, na aula tinha catequista, que dava aula de catecismo, e domingo a gente ia à missa para receber os pontos que ganhava do catecismo e os prêmios que ganhava também. Quando eu fiz 7 anos, a catequista me chamou, olha, Léa, tu sabe todo o catecismo? Porque era decorado, da frente para o fundo, do fundo para frente, e agora tu tens que fazer a primeira comunhão. E eu dizia, como é a primeira comunhão? As meninas se botavam um véu branco, vestido de noiva, um vestido branco e corriam ao vento na rua. Eu disse, eu não quero fazer a primeira comunhão, vou andar fantasiada de noiva por aí. E a senhora fez ou não fez? Aí ela disse, não, tem que fazer, porque tu já, a crisma, a comunhão, crisma, etc. Tu tem que fazer. Aí eu disse, falei para minha mãe, eu não quero fazer, não vou andar fantasiada de noiva aí. Então ela vem aqui falar contigo, tu diz para ela... Que eu não quero fazer. Que tu não queres. Não, se eu dissesse que não queria, a mãe manda. Aí a minha mãe disse, pode deixar. Minha mãe, não, tudo que eu queria, né? Então, era maravilhosa. Então, nesse caso... Depois do catolicismo. Depois do catolicismo. Veio qual religião? Porque eu fiquei sem nada, né? Mas aí a minha mãe tinha 2 amigas que passavam lá em casa sempre para conversar. Olha, todos os domingos nós somos protestantes e nós vamos para a igreja. Tem uma igreja linda lá, toda coberta de era. E nós vamos para a igreja e levamos a nossa sobrinha. A Léa não quer ir junto? Quero. Fui para o protestante. Adorei. Mãe, se estuda tudo em língua portuguesa. O evangelho em língua portuguesa, a missa em língua... Porque antes era latim.
Eu chegava na igreja e não entendia nada. Olha só. A reza da missa. Isso é língua portuguesa, gostei demais. Comecei a frequentar. Frequentei 2 anos. Aí eu disse, mãe, não quero ir mais. Por quê, minha filha? Porque repete tudo. Tudo que se vê num ano, outra vez. É as brincadeiras, as canções de roda, as histórias. É sempre as mesmas. E onde que a senhora se encontrou? Aí a minha mãe disse, então não vai. Eu comecei a ler. E comecei a ler Rosa Cruz, que era uma outra origem mais oriental, mas não era tudo feito nos Estados Unidos. Era uma religião desenvolvida do Oriente para os Estados Unidos. Comecei a estudar Rosa Cruz, gostei, mas achei muito cultura americana. Não, aqui a gente tem muito sofrimento, muita pobreza. Tem que ser uma religião que dê conta disso. Aí uma amiga que eu tinha de Porto Alegre me disse, olha, no Rio de Janeiro estão fazendo a Federação Espírita Brasileira. E eles dizem que o espiritismo é só mediunismo, é só para dar passe e retirar os espíritos que estão perturbando. Então eles não querem mais isso, querem que se estude. Estude o Evangelho de Jesus, estude os livros dos cientistas que estão produzindo ciência. Então querem botar jovens estudantes. E queriam líderes para fundar isso em diversas cidades. Então meu primo veio do Rio e perguntou se eu conhecia alguém. Nós conhecemos a Alé, gostamos de religião. Então ele foi me procurar, eu disse, bom, preciso estudar. Fui para um centro, peguei na biblioteca, estudei durante meses. Disse, minha mãe, isso sim. Essa é que eu gostei porque tem bastante fundamento científico. E entrei na escola normal e o meu professor de filosofia era o padre, que era o bispo de Pelotas, que atendia a catedral e a casa dele era bem do lado. E eu comecei a discutir com ele. Ele é meu professor, né, bispo. E ele dizia assim, tem exame oral. No exame oral, se tu me convenceres, eu te dou 10. Mas se tu não me convenceres, eu vou te reprovar. E eu disse, o senhor não acha injusto? O senhor doutor em Roma, fez doutorado em Roma. Eu, uma menina de 15 anos, 16 anos já tinha aí, e ignorante. Como é que eu vou convencer o senhor? Eu estou procurando me convencer. Não estou ainda bem convencida, nem eu mesma. Então, como é que eu vou? Ah, o senhor não pode me reprovar. Mas aí, como eu era muito boa aluna mesmo... A senhora passou. Tinha provas orais e ele me aprovou. Só me disse assim, olha, eu estou indo para Roma, porque havia uma excursão de todos os religiosos em Roma para rezar pela humanidade. E eu vou botar o teu nome e eu vou rezar pela tua salvação. Eu disse, mas que bom. Ótimo. Agradeço muito. E foi por aí que eu comecei. Agora eu já estudei budismo, sabe? Eu estou sempre estudando religião, porque eu vejo que a ciência agora está abrindo para a religião. Bom, professora, para a gente encerrar aqui o programa, eu preciso falar do assunto. Já passou já aqui o passou, nosso tempo. Desculpa. Imagina o que é isso, está Então, muito bom de lhe ouvir. Os projetos. Vamos falar rapidamente da questão desse momento que a gente está vivendo, de complexidade, de mudança cultural. Como é que fica o papel do professor nisso tudo? Principalmente o de escola pública, que é o seu principal foco de trabalho. Quando a gente se formava, ganhava um anel, que era uma pedra preta, com uma estrelinha de brilhante. E aí eles me pediram, como eu fui oradora, me pediram para fazer o disco da turma. E eu coloquei assim, proponho-me ser o guia dos cegos e o farol dos que andam nas trevas. Então a minha proposta foi, ser professora é isso. Não é ensinar conteúdo, tudo padronizado, tudo a mesma coisa para todo mundo. E com a chegada desse universo digital, muda muito, professora Léa, os conceitos que nós temos? Muito, 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 muito. O que muda basicamente? Bom, basicamente muda a concepção. Porque todas as culturas fizeram muita tecnologia, sempre. Faziam tecnologia analógica. Porque, por exemplo, o homem, para melhorar a visão, teve que descobrir a lente, né, inventar a lente. Para enxergar longe, o telescópio. Isso tudo é tecnologia, mas é analógica porque é análogo aos nossos sentidos. A dentadura é uma tecnologia analógica. Depois, os veículos, mas desde a pedra lascada já é a tecnologia. Então, o que acontece? O homem ensinava, isso tu pode ver nas culturas primitivas, até os indígenas, o homem ensinava para os filhos, a geração mais velha ensinava para a geração mais nova
o conhecimento que ele tinha para garantir a sobrevivência. E sempre foi assim, porque a mais nova nascia completamente ignorante de como sobreviver. O ser humano é o que mais necessidade tem de cuidado para sobreviver, né? Por exemplo, um bezerrinho, quando ele nasce, já sai andando, né? E os animais já se separam dos pais e já sobrevivem. O homem não. Então tem que ser educado. E educar é isso? Foi até o século passado. Sempre ensinando o conhecimento que o mais velho tinha, da outra geração, transmitido para o mais novo, que o mais novo nasce sem saber nada. E não agora... sabe falar, não sabe caminhar, tem que engatinhar. E o que mudou nessa cultura? Mudou que essa tecnologia que o homem foi inventando, tecnologia analógica, ele foi inventando para aumentar os poderes sensoriais, enxergar longe, o filme para guardar a memória impressa, antes era fotografia, tudo para a gravação da voz, tudo tecnologia analógica, porque amplia os poderes de percepção sensoriais e motores, né? A gente anda de patins, de bicicleta, para expandir os poderes. Não o pensamento, não a inteligência, não a capacidade de reflexão crítica. Então, e o livro, a imprensa, maravilhosa a invenção da imprensa, mas o que aconteceu? O homem inventou a máquina. E as máquinas já tinham inventado na era industrial, né, que massificava tudo. Todo mundo aprende a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas agora, o homem inventou uma máquina que era chamado cérebro eletrônico. Eu fiquei tão assustada. Como um cérebro para substituir o cérebro do homem? Fiquei assustada. Não sei se não, vocês não, são outra geração bem novinha. Bom, então eu tinha muito medo do cérebro eletrônico. Por quê? Porque o cérebro eletrônico tinha memória infinitamente superior ao cérebro humano. Memoriza a quantidade de coisas. E o cérebro eletrônico tinha poder de cálculo, porque se chama computador, quer dizer, calcular. Calcula uma velocidade... assustadora. Cálculos incríveis. Bom, tá destruído o homem, porque uma máquina vai substituir o cérebro dele. Isso que eu fui estudar. E, na verdade, agora não se chama cérebro eletrônico, mas inteligência artificial. Perfeito. E aí isso muda a educação? Muda a educação porque essa máquina, ela vem expandir não os sentidos, a visão, a audição, que são muito limitados, muito pobres. O cachorro escuta som muito melhor que a gente, né? A visão do gato de noite. Ela vem para mudar o nosso... Ela vem para ampliar os poderes de pensar. Agora, como é que tu pode aprender a pensar mexendo no computador? Isso é fantástico. Por quê? Tu vais conversar com essa máquina. E como é que se conversa com o computador? Qual é a linguagem que ele sabe falar? Para programar o computador, a linguagem é sim e não. É 0 e 1. 0 e 1 é a lógica, sim e não, é a lógica do bebê. Ele só tem sim ou não. Tem fome, ele quer, chora. Ele quer levar uma coisa na boca, ele chora. Só tem sim. Depois aparece o não. Isso sim, isso pode, isso não pode. É a lógica. Então, tu vê, é ética, é desenvolvimento moral, é desenvolvimento da inteligência, é construir conhecimento. Bom, aí, o que os homens fizeram? Pegam uma tradução e criam uma linguagem que traduz o sinal do computador do sim e não. 01, 0001, né? Então, traduzem essa linguagem para programar. E eu conheci as primeiras linguagens, mas eu achava difícil para as crianças. Só que descobri um cientista, um matemático da África do Sul, que se chama Seymour Papert. Ele tinha feito o doutorado de matemática dele em Paris e foi escolhido por Piaget. E foi para estudar no Centro de Epistemologia Genética de Piaget. E inventou uma linguagem para a criança falar com o computador, a linguagem logo. Olha só, bom, teria muita coisa para a gente falar, nós extrapolamos o tempo aqui, professora Léa, passou muito depressa, muito obrigada, um bom retorno à senhora a Porto Alegre. É a primeira vez que numa entrevista, eu já dei centenas de entrevistas, tem filme já feito aqui para as empresas de São Paulo, mas é a primeira vez que eu falo essa intimidade toda. Ai, que maravilha, que bom. A gente nunca falei nada disso. Sobre a senhora, principalmente, né? A sua história. Mas para dizer a importância de uma religião, qualquer que seja. As religiões são todas semelhantes, têm a mesma finalidade, mas tem que ser aquela que te toca a fundo. Com certeza. E te ajuda a avançar e a compreender o universo
Né? Que maravilha, olha, foi um prazer ter estado com a senhora. Muito obrigada. Obrigada, querida. Adorei Passo Fundo. Ai, que maravilha. Não sabia que era tão bonito. Bom, eu vou encerrar o programa aqui, a nossa conversa vai continuar, viu? Obrigada a você que está acompanhando aí também a programação da UPF TV. A gente volta na semana que vem, sempre com outras histórias relevantes. Até lá. Pode...